Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Estratégia Concursos. Hoje a gente vai conhecer a história do Jonatas Negrão Neves. Ele foi aprovado no concurso do TRT da 8ª Região e ficou em terceiro lugar para o cargo de analista jurídico na área de apoio e a especialidade Engenharia Civil. Jonatas, seja muito bem-vindo. Parabéns pela aprovação. Obrigado. Para a gente começar, então, queria que você se apresentasse um pouquinho, pode falar de Certo. onde você é, a sua idade, a sua formação. Então, meu nome é Jonatas Negrão Neves, eu tenho 35 anos, sou formado em Engenharia Civil, fiz agora esse ano 10 anos que me formado. Eu sou do Pará, nasci em Belém, só que eu morei muitos anos em Aracaju, Sergipe. E foi lá que eu comecei a estudar para concursos, né? Meus primeiros concursos foram lá. E agora estou morando em Amapá, porque fui assumir um cargo que eu já passei tem uns 3 anos, lá no município de Macapá. Então essa não foi sua primeira aprovação? Não. Você já vinha estudando para outros concursos? Isso. Já há quanto tempo que você está nessa Já estou estudando preparação? 5 anos para concurso, 5 anos para concurso. E como que foi exatamente assim quando você decidiu estudar? O que te motivou? Teve alguém que te incentivou? Então, quando eu saí da faculdade, a gente sai com engenheiro civil, eu me formei em 2003 para 2014, estava tendo muitos empregos, o mercado estava muito bom. Então, fui logo empregado, só que depois de uns 3 anos, depois, houve infelizmente, né, a economia do Brasil deu uma atrasada e começou a ficar mais restrito o emprego e eu saí do meu emprego. E eu falei, eu preciso ter uma coisa fixa, não sei, uma personalidade minha, ter uma estabilidade, eu quero isso. E eu vi concurso, eu tinha uma tia que tinha passado no concurso para professora, e eu vi aquilo, e eu vi uma oportunidade. E foi tanto que quando eu saí do meu emprego, eu passei um tempo fora do Brasil, e quando eu voltei, eu falei com meu pai, olha pai, me ajuda, e que se eu puder me ajudar, eu vou voltar a morar com o senhor e me ajudar a estudar, só estudar. E eu fui estudando, só que infelizmente, né, eu cometi vários erros, como qualquer pessoa que começa a estudar para concurso, comecei a fazer concurso para todas as áreas. Parecia banco, polícia, administrativo, tudo tipo de concurso eu estava fazendo. E não focava numa área só. Aí foi quando eu tomei a decisão no concurso da Universidade Federal lá de Sergipe, que foi para administrativo. Aí eu falei, olha, eu vou focar no administrativo primeiro. Aí foi quando em 2018 eu fiz essa prova e em 2018 eu fiz a prova de Macapá, onde eu estou hoje. Aí eu passei e assim, aí eu falei, ó, agora eu já tenho uma coisa certa, já sou servidor público e agora eu vou realizar meu sonho de ser servidor público da minha área, né, de engenharia civil. E graças a Deus eu já estou aprovado pelo menos em 2 concursos da minha área, né, tirando esse TRT e tem um outro também lá de Goiás também. Então você já fez bastante prova aí durante essa caminhada. E quando que você conheceu estratégia? Em que momento? Olha, eu não vou falar assim, uma coisa assim. A pessoa que entra no concurso, fazer concurso, não tem como não conhecer estratégia. Primeira coisa, é assim, você começa a buscar materiais, é o primeiro. Foi instantâneo, eu comecei a estudar, aí eu já recebi um PDF de um amigo, olha, essa empresa é uma empresa já que tem um renome, e foi ali que eu comecei a conhecer o estratégia e estou até hoje. Não largou mais. Não larguei mais, foi amor à primeira vista e estamos aí nesse relacionamento duradouro aí, 5 anos aí. Que bom! E aí, como que você fazia então para se organizar nos seus estudos? Chegou a usar trilha? Ou como que você fazia pelas matérias? Eu sou meio metódico. Eu faço uma planilha no Excel, eu verticalizo o edital e no dia ali eu vou separando, por exemplo, conhecimento básico, conhecimento específico e eu sempre tento me programar pelo PDF. Eu tento ler sempre PDF por dia, de cada matéria que eu quero ler. De cada matéria que eu preciso estudar. Então, eu vou me organizar assim, por PDFs. Se eu não conseguir a metade, eu já gravo, marco ali e no outro dia eu continuo. Mas assim, eu tento sempre programar pelos PDFs. É uma coisa que eu tenho minha. É meu marco. Li esse PDF, faço exercícios, aí eu vou para a segunda aula, segundo PDF. Eu sou mesmo viciado em PDF. Eu sou viciado. PDF para mim é o que me ajuda bastante a adquirir mais conhecimento. Mas videoaula você assiste às vezes? Videoaula só quando eu tenho uma matéria mais assim de cálculo, que aí é um raciocínio lógico ou contabilidade. Pelo PDF assim fica mais assim complicado de você absorver conhecimento. Aí eu vou para aula de videoaula no caso. Aí é mais complicado assim. Eu sinto dificuldade.
E aí você falou que fazia então uma planilha no Excel para se organizar, mas aí eu não lembro se você falou, você estudava quantas matérias por dia? Eu faço assim, eu estudo 2 matérias por dia. Uma de conhecimento básico, que é aquelas que tradicionalmente caem, que é constitucional, administrativo, português, assim, lógico. E a específica. Então eu sempre tento dividir assim, num pós-edital. No pré, aí eu ainda faço só uma por dia também, mas quando é pós, que é aquele momento do sprint final, são 2 por dia. Aí eu sento e eu só levanto quando canso mesmo. Você chega a cronometrar as horas? Eu sou muito assim, disciplinado. Eu marco a hora de começar e a hora de terminar daquela matéria. Se eu não conseguir finalizar tudo, mas eu não passo do horário para não prejudicar outra matéria depois. E aí você estuda quantas horas, mais ou menos, por dia pós-edital? Pós-edital, aí eu tento estudar 6 horas líquidas. E o meu trabalho permite também, né, como eu tenho essa prerrogativa de o horário ser mais flexível, então eu chego em casa à tarde e eu consigo mais ou menos por dia 5, 6 horas líquidas, né? Mas foi tão tranquilo para você conciliar trabalho e os estudos? Sim, graças a Deus, onde eu trabalho lá no Amapá, é um emprego que eu consigo conciliar os estudos, né? O horário são fixos e o horário é corrido também, então eu entro às 8, saio às 14 e quando é 15 horas já estou em casa. Então eu almoço ali e já dali vou para de noite já até meia-noite, 11 horas estudando. E final de semana também. Final de semana aí eu tiro um tempo, como eu moro só, eu ajeito lá minha casa de manhã no sábado e o resto é estudando. Quando é um pós-edital, né? Se não tiver um edital ainda publicado, aí você pega mais leve. Mais leve, aí sim. Você consegue conciliar a vida social? Sim, aí sai um pouco, sai com os amigos. Mas é como aquele negócio, pós-edital, infelizmente, é aquele negócio. Tem que focar mesmo, tem que ter compromisso com você mesmo. É dizer não mesmo. Sábado, domingo. Eu digo assim que concurseiro pós-edital não tem sábado e domingo, não. É tudo segunda-feira, Sem descanso para você, Sem descanso, não tem como descansar. Hoje é muito concorrido. A gente não pode subestimar os nossos, não vou dizer concorrente, mas nossos companheiros futuros também que possam passar. As pessoas estão, hoje, a gente vê profissionais da educação mesmo. A gente vê estudantes profissionais. Então, o nível está alto. Então, não tem como a gente vacilar, não. Tem que ir para cima, tem que estudar mesmo. E ter aquele sonho, né? E a motivação. E se não tiver, estuda sem motivação mesmo. Por isso que eu digo que eu sempre tento focar na minha disciplina. Né, os horários, porque se eu for buscar na motivação, vai ter dia que eu não vou estudar. E aí, nesses dias assim que você tá mais desanimado, não tá tão motivado, o que você pensa? Como que você faz para essa motivação voltar? Então, eu penso assim, eu fico olhando para mim, eu vejo como eu tô hoje e o que eu quero para meu futuro. Então, quando eu olhando hoje, eu não fico satisfeito com o que eu tô. Então, não, vamos lá, Jonatas. Aí, o que eu faço quando eu tô nesse momento? Muitas vezes, eu me motivo muito fazendo questão também. Porque é uma forma, assim, de eu me motivar. Que quando eu começo a fazer questão, que eu acerto, aí aquilo vai me motivando. Então, tento buscar nos próprios estudos mesmo motivação. O que me dá, que me satisfação nos estudos? É fazer questão? Vou fazer questão daquela matéria que eu tô precisando. Então, é aquele negócio. Nos estudos mesmo que eu tento buscar motivação. E você me parece ser bem disciplinado, Sim. Né? E você já faz alguns anos que você está nessa vida de concurseiro. Sim. Teve algum momento que você pensou em desistir? Já. Quando eu passei no TRT 8, pensei em desistir, assim, falar, não, agora eu quero descansar, quero ter um tal bendito ano sabático. Mas aí eu pensei, não, ainda não é ainda. Então vamos continuar, quando eu conseguir um concurso que eu queira, eu paro. Mas assim, eu fico até pensando, assim, o que eu vou fazer depois que eu não tinha mais que fazer, prestava concurso, né? Eu fico pensando, assim, porque já é tanto tempo nessa vida, né? Aí eu fico, vou fazer o quê nos horários? Eu vou ter que procurar outra coisa, eu vou fazer um doutorado, sei lá, alguma coisa, um mestrado. Você gosta de estudar, Eu gosto de estudar. Inclusive, você falou, né? Foi aprovado no concurso da RT da 8ª região, mas continua estudando, Continuo né? estudando. Aí, por exemplo, teve uma época que, na época da pandemia, né, que muitos concursos ficaram suspensos e tal. Aí fui fazer uma pós, pra dar aquela motivação, né? Porque depois a gente vai saindo para o caminho, aí começa a ir assistir Netflix, essas coisas, assistir séries, aí você para voltar é pior. Eu tenho certeza que os concurseiros, quando eles param, para voltar é pior ainda. Uhum. E sua família, seus amigos, eles te apoiaram? Sempre tive amigos assim. Minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, né? Eles sempre me apoiaram. Amigos também.
Eu digo assim, que eu não concordo muito com uma frase que eu vejo muitos concurseiros falar que concurseiro é só, né, solidão. Não, concurseiro, ele tem que ter um apoio, né, da família, tem que ter os amigos também, tem que ter amigos compreensíveis também, né, uns amigos ali que, sabe, olha, no tal aniversário, se eu não for, vai entender. E seus amigos eram assim. Então. Graças a Deus encontrei amigos assim que me apoiaram. Que faz a diferença também, faz, a gente precisa, né? A gente precisa desse apoio, né? Nós seres humanos somos da interação, né? Sozinho a gente não tem condições de a gente caminhar sozinho. Sim, verdade. E como que você costuma fazer em dia de véspera de prova? Você estuda, descansa? Eu descanso. Descansa? Eu tenho uma ideia assim, o que eu pude fazer, eu fui por exemplo, a maioria das provas são domingo, né? Praticamente todas as provas são domingo. Então, no sábado, um dia antes, eu não estudo nada. O que eu posso fazer, sábado de manhã, dar uma lida, alguma coisa, ou decorar uma fórmula, né? Como na área de engenharia civil tem algumas fórmulas que caem, raciocínio lógico. Então, eu tento decorar uma fórmula, mas de tarde para de noite no sábado, não... ainda mais quando eu tô assim, quando a gente vai fazer prova em local, assim, que não é onde a gente mora, né? Então, a gente fica mais num hotel, onde eu esteja, só descansando mesmo. Quando eu sou pasar, assim, eu não saio também, não como nada diferente, eu tento fazer nada diferente do que eu faço para não dar nada errado no dia da prova. Ficar bem preparado, né? Isso. Já tem sua estratégia. E no dia da prova, como que é? Você já vai pensando, eu vou fazer as que eu tenho mais facilidade? Isso. Eu tenho uma estratégia tenho uma estratégia, eu digo assim, que não é querendo usar o trocadilho do nome, né? Eu digo que toda prova, assim, eu sempre uso uma estratégia. No TRT foi uma coisa interessante. Eu não estava estudando para o TRT diretamente, eu estava estudando para uma outra prova da polícia da Politec lá de Amapá. E apareceu o TRT no meio do caminho, assim, ali. Aí eu vou fazer essa prova para praticar da Politec. E acabou que eu consegui no TRT-8, da 8ª região, e não passei no Politec. Então... Era pra ser assim. Foi a estratégia, né? Aí quando eu fiz a prova do TRT-8, da 8ª região, eu fiz uma estratégia. Eu falei, olha, eu vou começar pela discursiva. A discursiva foi um assunto que eu tinha autoconhecimento. Quando eu fui escrevendo, fiquei tão confortável, aí quando foi para a prova, eu começo sempre com a específica, e depois que eu faço português, aí eu venho para conhecimento básico. Mas sempre tem uma estratégia, qualquer prova eu tenho assim, eu vou... Já vai sabendo como vou fazer o que eu vou fazer, ou começo pelo português, ou não, deixo para o final. E simulado, você tinha costume de fazer? Seu rendimento era semelhante ao que foi na prova? Sim. O simulado é muito importante, né? Para você... O grande vilão hoje desses concursos, na mais da engenharia civil, é o tempo. Tem algumas bancas que cobram muito cálculo, então você tem que ter o controle do seu tempo. Né? Você tem que, muitas vezes a prova é 4 horas e meia ou 5, então se você não calcular, se você não tiver uma estratégia ou um cálculo aí de tempo ali, você gastar cada questão, você vai chegar no final da prova, você vai ter questão que vai ter que chutar, vai ter que deixar em branco. Mas é muito importante simular para você ter esse time, assim, quanto você pode gastar com cada questão. Então, simulado é muito importante. Por exemplo, estratégias, sempre faz o simulado de estratégias. E aí você falou, então, que o seu rendimento era semelhante. Semelhante, sim. O nível, muitas vezes até eu encontrava até nível mais difícil de simulado de estratégia que quando eu chegava na prova. Pô, o nível... Tá mais fácil. Né? Dava mais... Melhor assim, Melhor assim, né? Melhor o treino difícil e um jogo fácil. Verdade. E como que você fez também para se preparar em relação à discursiva, né? Você falou que tem uma facilidade. A discursiva, aí que tá. A discursiva foi o meu calo. Teve um concurso que eu não passei pela discursiva. Eu fiquei em segundo, foi da Codevasf de 2021. Eu fiquei em segundo, era uma vaga, e quando fui na discursiva eu não cheguei na pontuação mínima, acho que era 50%. Foi muito, muito mal. Eu digo assim, que o concurseiro tem que fazer prova. Ele tem que sempre estar ali. Não dá para você só estudar para uma prova. Eu tenho o sonho de ser policial federal, vou ficar 4 anos treinando. Não, faça a prova. Porque é ali que você vai fazer esse mapeamento dos seus erros. Onde eu estava falhando? Na discursiva. Aí eu comecei a focar só na discursiva. É tanto que nas últimas aprovações aí foi a discursiva que me ajudou. Que aí você foquei, foi melhorando. Foi melhorando, foi praticando, né? Foi praticando discursiva. Peguei as aulas que tem na discursiva aqui, quando a gente compra, né? O pacote, muitas vezes, daquele concurso específico tem já, mas a discursiva também, a correção dos professores é muito importante, né? Vários professores aqui, peguei as dicas, olha, a pontuação, a coerência, a coesão, aí eu fui. Hoje eu tenho um esqueleto na minha cabeça dependendo da banca, eu já tenho um esqueleto de uma discursiva. E quando você saiu da prova do TRT, você imaginou que tinha sido aprovado? Não Como que foi? Não imaginei. Foi assim, eu posso dizer que foi uma emoção muito grande, porque
É aquela situação, a gente é um concurso, né? Querendo ou não, um curso federal e tal, e eu, como eu lhe falei, eu tava focado em outro concurso, então não, eu vou fazer. E eu saí assim, tá, fiz a prova, foi bem. As questões que eu não sabia, eu consegui mais ou menos marcar uma questão, uma alternativa, desculpa. Quando eu vi o resultado, quando eu vi o gabarito, né? Aí eu comecei, né? Aí rapaz, o negócio tá, poxa, tá, rapaz, aí eu já tenho uma noção de quantos por cento mais ou menos na área de civil a gente acertando, quantas questões mais ou menos, dependendo, quanta porcentagem você tem que acertar para estar ali no palio. Você tem que ter 70%. Quando eu vi que eu estava com 80%, eu falei, não, tô na vez aí, agora depende da discursiva. Aí é tanto que na discursiva que na objetiva eu fiquei em primeiro, e quando foi na discursiva, eu fiquei em terceiro. Então, não só foi aprovado, como conseguiu uma ótima colocação, sim. Tá aqui no Estratégia para participar do baile aí dos primeiros. Sim, sim. Como que tá sendo essa experiência de estar aqui na Olha, sede? Vai participar do baile? Vou participar do baile. Olha, eu vou ser bem sincero, eu nunca imaginei, primeira vez que eu vi falar sobre o baile dos primeiros, né, acho que foi na edição que veio o Skank, eu acho. Aí eu falei, cara, velho, aí eu fiquei imaginando, pô, assim, a gente tem sonho de estar ali, poxa, você tá ali com pessoas do Brasil todo, né? Pessoas, eu não vou dizer, pessoas que batalharam para estar ali e você tá ali junto, pô, eu quero estar lá. É tanto que foi quando saiu o TRT-8 que eu comecei, eu vi que no estado preliminar que eu fiquei em primeiro, eu falei, rapaz, eu quero ir no baile. Eu falei isso, eu falei para meus amigos, eu quero ir pro baile, eu comecei a imaginar, pô. Eu comecei a imaginar lá, usando lá o smoking e tal, com a corujinha e tal. Então, e aí eu já tô aqui. E já vai realizar, que o baile é amanhã, então tá próximo de realizar. Tá aqui, né, eu fiquei imaginando, vou estar no QG do concurso do Brasil, né? Conhecendo aqui a sede, os professores. Agradecer a eles, né, que muitas vezes eles não têm a noção quanto eles ajudam a gente, quantas pessoas eles já transformaram a vida, né? Eu digo assim, quando eu vejo assim, de vez em quando eu pego uma prova, eu volto o PDF e eu vejo lá a resposta lá, eu falo, olha a sacada desse professor. Ali ele tinha a resposta, então é aquela situação, muitas vezes eu acho que eu não sei, né, alguns professores não têm a dimensão de quanto que eles mudaram a vida de muitas pessoas, mudaram a minha, né? Eu estava indo para um caminho e hoje eu estou aqui, hoje eu estou concursado, estou aprovado em outros concursos aí. Então, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse um recado para os concurseiros que também sonham com uma aprovação. O recado que eu dou, assim, eu vou sair um pouco do clichê de disciplina, de perseverança. Eu falo compromisso. Compromisso com você, né? Compromisso com as pessoas que você ama, que quando você alcança um concurso, você tem qualidade de vida, você pode dar até uma boa... ajudar seus pais, ajudar sua família, né, um irmão. Então, você tem outras pessoas ali que vêm a reboque com a sua vitória. Então, tem um compromisso. Muitas vezes a gente pensa, eu quero ser concursado, mas... E as pessoas que também vão ser agraciadas, né, com a sua aprovação? E quantas pessoas também vendo você aprovado, você pode ajudar também? Então, é um compromisso com você e com a sociedade. Eu tenho muito negócio de compromisso, entendeu? É isso aí, recado tá dado então. Jonathan, muito obrigada, viu, pelo bate-papo, adorei conhecer sua história e muito sucesso aí na caminhada. Obrigado por tudo, pelo apoio, toda a recepção que vocês deram aí quando eu cheguei e tal. Valeu mesmo, muito obrigado. Fica muito feliz. Bom, pessoal, é isso. A gente vai ficando por aqui. Para mais notícias e informações sobre os concursos públicos, acesse o nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.